Já imaginou como setembro é um dos meses mais agitados para quem luta por um mundo mais inclusivo? Entre planejamento, ação na rua, muito projeto acontecendo, palestras, reuniões que não acabam mais e uma enxurrada de ideias para colocar em prática. A gente mal percebeu o mês passar, mas ele foi muito cheio. Mas aí a gente pensou, e se a gente resumisse toda essa agitação maluca e mostrasse na prática o que a Turma do Giló tem feito? E trazer para vocês, bem de pertinho, a nossa vivência de impacto social? É isso que vamos fazer. Esse é um vlog para mostrar a vida real dos nossos projetos, das nossas movimentações e do trabalho que vai desde um trampo bem de formiguinha até mudanças grandes que a gente tem desenvolvido desde o começo do semestre. A ideia é simples, botar o propósito para mostrar a cara e mostrar que, por trás de toda a idealização, tem muita mão na massa rolando, muito suor, muita troca, muito aprendizado e, é claro, muita alegria e vontade de fazer diferente. Então se prepara que o resumo de setembro está começando agora. Bora ver o que fizemos? Começou o mês mais movimentado do nosso ano, Setembro Verde. Oi gente, Natália aqui, e olha só, hoje eu vou ter uma oportunidade de participar de uma experiência muito legal e muito especial. É a visita técnica da Turma do Giló lá na sede da Fundação ABEM. Então, esse encontro ele vai reunir várias organizações de um programa chamado Nossas Crianças. Então, nós teremos um tour, apresentações e vivências que mostrarão como que a gente pode fortalecer ainda mais as nossas instituições e atuar com mais força ainda na causa da criança e do adolescente. Vamos falar sobre posicionamento, advocacy, sustentabilidade financeira, mobilização de recursos e também sobre a importância das parcerias e do trabalho em rede. É inspirador, pessoal, ver tanta gente comprometida e com tanta vontade de transformar realidades. Então, olha só, assiste aí para conferir como foi. Eu sou empreendedora social, eu montei há 10 anos atrás um negócio social chamado Turma do Giló e Grupo Todos Juntos, que atendem escolas e empresas privadas e públicas no Brasil. A gente já atendeu mais de 5 milhões de pessoas, levando exatamente o tema da inclusão, da diversidade. E eu quero começar aqui dizendo que eu respeito tanto essas pessoas que estão aqui no painel comigo. E eu vou trazer dados, eu vou trazer coisas práticas nesses 10 minutos que eu tenho para tentar compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que a gente sabe. Primeiro que inclusão, e eu bebo do glossário da neurociência, como neurocientista que sou, assim como a Renata, que inclusão é uma necessidade humana básica. Todo mundo precisa ser incluído. Então a gente primeiro precisa parar de confundir diversidade como grupos minoritários e inclusão pessoas com deficiências ou neurodiversas. Todos nós precisamos ser incluídos. Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e não existe nenhum cérebro igual ao outro. Esse é um dado da ciência. Não existe um cérebro igual ao outro e nenhum cérebro aprende da mesma maneira do que o outro. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer para essa discussão é: a gente está aqui ainda discutindo em 2025 dificuldades de ensinagem para pessoas XYZ que não tiveram todas as suas oportunidades ao se desenvolver da vida. Existe uma grande falta de informação, porque a primeira dificuldade que nós temos no país chama-se a dificuldade de ensinagem. Gente, setembro tá uma loucura. Ontem foi dia de lead e hoje a gente tá aqui no iOS. Vamos dar uma acompanhada nas palestras aqui. Estou muito feliz. E Turma do Giló, sejam muito bem-vindos. Carola, Lau, que alegria ter vocês aqui na nossa casa. Eu acho que era algo que desde o meu primeiro dia no iOS, quando eu cheguei 23 de setembro, eu sonhava com esse momento. Até porque, pelo menos eu vou falar por mim, esse letramento é fundamental, inclusão é fundamental. E eu acredito que a gente vai ter uma manhã muito rica de troca e que nada é tabu, que nada é errado perguntar e que a gente tem que todo mundo aqui tem um olhar colaborativo, de troca e sem medo. Acho que todo mundo deixou o medo lá fora, vocês que estão aqui com a gente também online também deixou o medo lá fora. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que aqui tem gente que gosta de neurociência, que estuda neurociência, e eu costumo abrir as minhas falas
com a seguinte pergunta, só para eu entender um pouquinho aonde a gente está. E aí o pessoal que estiver em casa, eu vou pedir para vocês levantarem a mão também para a pergunta, tá bom? Quem aqui é preconceituoso? Levanta a mão. Cadê? Laura, me ajuda com o pessoal que está em casa para ver quantas mãozinhas. Muito bem. Já gerei um burburinho aqui. Será que eu sou? Será que eu não sou? Tem alguém comum? Quem tá com a mão lá em cima? Eu tenho certeza que a gente Tem uma só no Teams. No Teams só tem uma pessoa com a mão levantada. Duas. Três. Vamos, gente. Vocês estão com dúvida? Eu vou dizer que no final todo mundo tem que estar com essa mão levantada, tá? Já dei spoiler. Então, eu queria começar explicando uma coisa que às vezes a gente não aprende, né, na vida da gente. E eu falo que o legal da neurociência é isso. A neurociência ensina como que a gente aprende, como que o nosso cérebro aprende. E a gente está aqui com um monte de professor, e quem não é professor também, a gente ensina tudo o tempo inteiro. Porque a gente ensina para os nossos pares, a gente ensina para os nossos filhos, a gente ensina para a nossa família, e a gente está sempre ensinando uns aos outros o tempo todo. Mas às vezes a gente não sabe como que o cérebro aprende, né? Então eu vou começar daqui. A nossa aula vai ser sobre como a neurociência enxerga e entende o preconceito, e aqui o convite para a gente abrir a cabeça. A gente vai falar de inclusão da diversidade e a gente vai recapitular as pílulas de conteúdo que vocês já receberam. Mais um dia de setembro significa mais um evento nesse mês, que é o nosso mês mais movimentado, gente. Hoje a gente tá aqui no centro de São Paulo, numa casa linda que eu vou mostrar pra vocês, num evento que chama The Future We Create, que foi organizado pela Penn Education, e a turma do Giló tá apoiando esse evento. Esse evento nos convida a repensar o futuro que a gente quer pra gente. Então convida a pensar num futuro com mais natureza, mais sustentabilidade, com mais valorização às diferenças, à diversidade, com mais inclusão, e a turma vai estar em 2 painéis hoje, vou mostrar tudo para vocês. Então já estou aqui com a minha credencialzinha do evento e vou mostrar um pouquinho desse lugar lindo para vocês. Quando eu falo que nós somos os responsáveis por 80% do ecossistema, é porque nós estamos lá. E a nossa mentalidade é de ver a Terra como mãe, não como objeto privado que você vai fazer dela o que você quer. Mas o que a ciência me ensinou é que todo cérebro aprende. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e não existe nenhum único cérebro igual ao outro. Nós também sabemos, e aqui eu estou trazendo fato, cada criança, que cada cérebro, na sua individualidade, aprende de maneiras diferentes, em tempos diferentes e em ritmos diferentes. A neurociência diz que a dificuldade de ensinagem é anterior à dificuldade de aprendizagem. Mas a gente também olha de uma maneira um pouco enviesada quando o assunto é dificuldade de ensinagem. Sim, a gente tem diversas barreiras no nosso sistema de educação, não só no Brasil, no mundo como um todo. Mas a responsabilidade da ensinagem não diz respeito apenas aos professores. Todo mundo aqui é educador. Todo mundo aqui ensina, mesmo quando a gente não quer. Porque o cérebro humano também aprende pela repetição do padrão. Então, as crianças que estão lá com o cérebro em desenvolvimento, criando as suas sinapses, com a poda neural que acontece na primeira infância e na adolescência, com a mielina que ainda não terminou de estar toda formada, a gente já sabe que a adolescência vai até 24 anos de idade. A gente está exigindo de toda a população um tipo de habilidade que precisa ser ensinada. Agora, a gente tem uma outra perspectiva, gente, e aí acho que a importância da gente usar espaços como esse para a gente se colocar e para dizer, compartilhar, por exemplo, o meu rótulo, é para a gente desmistificar estereótipos. Né? Então é essa a importância. Quando a gente fala em autismo, eu entendi a minha responsabilidade em compartilhar que eu também sou uma pessoa autista e que eu também tenho altas habilidades. Primeiro, para a gente tirar esse estereótipo de que é um padrão, de que a pessoa tem que ser assim,
né? De expor esse capacitismo diário que a gente vive. Você não parece, mas o eu parecer não significa que eu não sou. E o cuidado que a gente ainda também encontra como desafio é o excesso e a falta de diagnósticos corretos no Brasil, né? Então, assim, essa é uma discussão muito profunda que você traz. Então, que bom que você a trouxe. Mas para a educação inclusiva, para a neurociência, o rótulo mais atrapalha do que nos ajuda, e ele não nos leva para caminhos construtivos. Eu fico ali no modelo médico, sem ser médica. Então, para a educação, a provocação é... Gente, a gente não precisa de nome, a gente não precisa de CID. A gente precisa olhar o indivíduo e entender quais são as habilidades que ele tem e quais são as dificuldades que nós ainda teremos que trabalhar. Oi pessoal, eu tô indo lá pro Instituto Bacarelli, porque a gente vai ter a penúltima aula do Finanças na Quebrada, que é um projeto muito incrível, né? Que tem um objetivo muito especial, que é ajudar a comunidade de Heliópolis, e aqui especificamente os jovens que fazem a formação no Instituto Bacarelli a fazer escolhas financeiras mais seguras e alinhadas com os sonhos de cada um. E aí eu quero te chamar para acompanhar como vai ser essa jornada, né? E um pouquinho do que eu vejo ali por trás das câmeras. Eu acredito que vocês vão gostar muito e vão adorar saber do impacto desse projeto. Bora lá? Aí eu vou no cantinho e vocês me falam, quem quiser falar. Porque é muito bom ouvir, porque a gente percebe que deu frutos. Nosso objetivo maior era que desse fruto, que algo vocês captassem e dentro da realidade de vocês conseguissem florescer. E pra gente é muito bom ouvir que eu consegui ter mais liberdade para investir sem ter que precisar de ajuda de um terceiro, eu consegui identificar qual é o meu perfil, eu consigo agora guardar mais dinheiro, eu consigo entender um pouco mais do sistema imobiliário e isso vai preparando vocês para os próximos passos. Eu sei como eu gero renda e como eu guardo. Sim. Lembram? A gente gerar é ativo, guardar é passivo. Então, são as duas coisas que vocês têm que fazer, gerar e guardar. Mas me marcou, e o que eu vou levar daqui pra frente, é entender que não são só as responsabilidades, assim, né? Porque dá pra gente se divertir também, dá pra gente ter esse espaço pro lazer, esse espaço pra gerir os nossos sonhos e tudo mais. Antes eu tinha uma coisa de tipo, dinheiro conta pra fazer isso, e eu vi que que tem espaço pra fazer essas coisas e se organizar direito, dá pra você ter felicidade também, né? E sempre que a gente chegava em casa depois do curso, a gente comentava com a nossa mãe como é que foi, o que a gente aprendeu, explicava pra ela, porque tinha muitas coisas que ela não sabia. E eu fiquei impressionada como minha mãe gostou de ouvir, gostou de querer aprender também. Então meio que a gente mudou um pouco na nossa rotina financeira em casa. Estamos aderindo a algumas outras coisas e possibilidades. E estudando isso juntas, que até então eu e minha irmã, a gente não tinha essa curiosidade de saber, de ir atrás. E agora nós três estamos juntas, mudando a nossa rotina financeira dentro de casa. E agora tem VPBG, palestra e depois Lacre essa ideia. Vem comigo! Galera, tô aqui na VPBG, eles fizeram uma campanha de arrecadação de lacres e olha a quantidade. Esse pessoal leva a campanha muito a sério. E se você também quiser ajudar, vou deixar os endereços de coleta aqui embaixo na tela. Esse pode ser um dos meses mais corridos, mas é nesse movimento que a transformação acontece. Cada encontro, cada conversa, cada troca constrói um mundo mais inclusivo. Esse é o trabalho da turma do Giló, mostrar que não existe meia inclusão. Quer conhecer melhor a gente? Acesse o nosso site, descubra os nossos projetos e convide a turma para criar uma experiência inclusiva na sua escola ou empresa. Vamos juntas e juntos transformar cada dia em uma oportunidade de inclusão.